E estreia perigosa de João Fonseca no Masters 1000 de Roma contra o sérvio Hamad Medjedovic. E no vídeo de hoje a gente vai passar todos os detalhes sobre esse grande jogo. Finalmente o João vai entrar em quadra, esse negócio do João ser cabeça de chave e sair de bye. O cara não joga, pô, a gente fica ansioso aqui, mas graças a Deus o João vai fazer a sua estreia no Masters 1000 de Roma nesse sábado por volta de meio-dia. Então se você está vendo o vídeo no sábado, é hoje. E se você está vendo o vídeo na sexta, é amanhã, meio-dia, o confronto entre Brasil e Sérvia pela estreia do Masters 1000 de Roma. E no vídeo de hoje a gente vai passar todos os detalhes, caminho da vitória, vamos falar um pouco sobre a carreira do sérvio, tudo aquilo que você está acostumado. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já temos o saidinho aí na tela pedindo a sua inscrição pra gente, quem sabe, chamar aí pelo menos uma semifinal. Quem sabe o João não pega o Sinner numa semifinal? Seria maravilhoso pegar o Sinner em casa, mas vamos primeiro tentar passar pelo Hamad Medjedovic. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Pera aí que tá tendo spoiler aí. Vamos pro primeiro slide aqui. Aliás, slides feitos pelo meu sócio Renato Haddad, que tá voando, meu menino. Tá cada dia melhor. Rodada 2, Masters 1000 de Roma, Italian Open. Jogo que acontece aí por volta de meio-dia, a transmissão da ESPN Disney Plus Premium. João Fonseca atual 29 contra o Medjedovic atual 67 do ranking. A gente colocou aí um favoritismo de 65% pro João Fonseca. Quem é esse sérvio aí de 22 anos, 1,88 m, mesma altura inclusive do João Fonseca e número 67 do ranking. O Medjedovic é um queridinho do Djokovic. Inclusive o Djokovic é um dos caras aí que acompanha a carreira aí do jovem, do ainda jovem, né, 22 anos, Medjedovic, desde muito novinho, né, o Djokovic é um cara que tá sempre ali ajudando, ele incentiva demais o tênis, ainda mais um tenista do seu país natal, e ele é um tenista muito talentoso, que eu diria que não explodiu ainda do jeito que se espera, porque quando ele surgiu, esperava-se um tenista de muito talento, de muito nível. Ele tem talento, tem um bom nível, mas ainda não tem a consistência adequada para crescer no ranking, para chegar ali próximo a top 30, top 20 do ranking. Ele tem um estilo de jogo bem ofensivo, um grande saque, é um cara que sabe jogar muito bem no saibro, inclusive seus títulos Challenger aí, a maioria no saibro, a gente vai falar sobre isso também. Então ele é um cara com um estilo de jogo bem agressivo. Saca muito bem, primeira bola, é o tenista clássico de saque em primeira bola. Ele tem a altura do João, né? Mas ele até parece meio grandalhão, porque ele é bem forte. Inclusive ele tem golpes, ele tem uma força natural assim nos seus golpes, né? Não parece fazer muito esforço para dar aqueles forehands bem agressivos, né? Então ele é um cara que trabalha bastante essa questão da agressividade e da ofensividade no seu jogo. Então ele tem, né, a gente até escreveu aí uma potência natural, porque de fato ele é um cara que assim como o João, né, consegue puxar um winner ali no seu forehand de tudo que é lugar. É um cara que não gosta muito de jogar defensivamente, então ele tenta sempre tomar as rédeas do ponto, tenta sempre ser agressivo inicialmente no ponto para tentar decidir os pontos rapidamente. Então ele não é aquele cara das grandes trocas, dos grandes rallies, apesar de ser um cara que sabe sim trocar bola do fundo de quadra. É um cara que a gente colocou até como pontos negativos aí, não é muito regular, ele oscila muito. Ele oscila durante o jogo e muitas vezes durante os torneios, né? É o tenista de lua. Eu costumo falar aqui algumas vezes que existem alguns tenistas que o cara... Tem semana que o cara entra e não tem quem ganhe dele. E tem semana que o cara entra e perde pro número 300 do mundo. É o caso do Medjedovic, ele é um cara que tem boas campanhas, ótimas campanhas e campanhas ruins, né? Não tem títulos ATP ainda, mas fez recentemente agora semifinal de Barcelona no saibro, então é um tenista perigoso, quem está em boa fase, está num bom momento, então o João tem que tomar muito cuidado com esse estilo de tenista. Eu gosto muito de citar o exemplo também do Sebastian Korda, que é um cara que quando está no seu nível alto ele ganha do Alcaraz, mas... na maioria do tempo ele não tá nesse nível alto, né? Então, esses tenistas são tenistas, na minha opinião, os mais perigosos de se enfrentar. É aquele que você não sabe o que esperar. Então tem que entrar, o João tem que entrar muito focado, muito decidido e com uma estratégia muito bem desenhada para bater aí o tenista da Sérvia. Então ele tem um jogo aí agressivo e não gosta muito de se defender, então o seu jogo defensivo tem algumas limitações aí, é um cara que não é tão alto, mas ele não tem uma movimentação muito rápida, por exemplo. Então não vai ser aquele cara que vai ficar defendendo 1000 bolas, então não é muito o estilo de jogo do Medjedovic. Nas últimas 52 semanas, a gente vê que a sua grande quadra é o saibro, né? 12 vitórias e 4 derrotas no saibro, piso duro e grama
se equivale aí praticamente aí entre derrotas e vitórias. Tem uma vitória contra o top 10 nas últimas 52 semanas, 5 jogos, uma vitória contra o top 10. Contra a top 100, ele tem mais vitórias do que derrotas, né? Então, quando ele pega tenistas ali mais ou menos do seu ranking, abaixo do seu ranking, ele costuma vencer, mas também não é aquela dominância, né? São um total aí de 27 vitórias e 21 derrotas nas últimas 52 semanas. E eu tava falando sobre os títulos dele, ele tem 6 títulos em Challenger. 2022 ele conquista o primeiro título no Saibro, 2023 ele conquista 3 títulos Challenger, 2 no Saibro, 1 na quadradura. 2024 ele não conquista títulos, 2025 um título em Oeiras, quadradura, e esse ano, agora recentemente, em março, ele conquista Naples Challenger no Saibro, e além disso, né, ele é um campeão Next Gen, assim como o João Fonseca, que venceu esse título em 2024, o Medjedovic é campeão do Next Gen Finals em 2023, então é uma boa campanha sim para quem tem 22 anos, é óbvio que falta o título ATP, né? Acho que pelo talento que ele tem e pela qualidade de jogo e pelo futuro promissor e pelo talento mesmo, né, que ele tem, ele já poderia ter um título ATP no seu currículo aí, com certeza. Ele tá buscando muito isso. Não sei se em Roma ele vai conseguir, mas um torneio 250 ele já poderia ter embolsado aí como título. É um tenista aí bem talentoso mesmo. E a gente chegou nessa nota aí de número 66, 66. Técnica 7, matchup 6, momento 7, vive um bom momento o sérvio, e experiência 6, ainda não tem tanta experiência assim. É um jogo, um matchup ok pro João, não acho que seja um matchup complicado pro João, daquele cara que vai ficar ali taticamente atrapalhando muito o João. Ele é um cara que vai tentar ser agressivo, que vai fazer o seu estilo de jogo. Se ele tiver num dia bom, é um cara que pode atrapalhar bastante, mas acredito que se o João estiver num dia bom, com um bom saque, né, devolvendo bem, porque o Medjedovic tem um bom primeiro saque, o segundo nem tanto, mas o primeiro saque dele é muito bom. Se o João estiver bem, estiver com o time da devolução, estiver bem nas trocas de bola, é um saibro lento, né? Então, a gente, na minha, inclusive, opinião, o João ele é melhor em pisos mais rápidos do que em pisos mais lentos, mas ele tem um título em Buenos Aires, que é o saibro mais lento do mundo. Então, o João tem total condição de, se ele estiver bem fisicamente, mentalmente, tecnicamente, acredito que o sérvio não será páreo para o brasileiro João Fonseca, mas eu preciso saber a sua opinião. Quero saber se você acha que o João tem condições de fazer uma boa estreia e conquistar uma boa vitória em Roma. Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, deixa o hype. Se você tiver hype ainda, o Schmitz nunca tem hype na sexta-feira, mas quem sabe você não tenha hype. Deixa um like, um hype e a gente se vê no próximo vídeo. E comentem, porque a gente responde todos, certo? Bom jogo pro João, nos vemos no pós-jogo. Assim que acabar, a gente vai gravar. Um grande abraço e até mais.